Vamos então aqui para essa região, demais procedimentos para o SAT. Nessa região aqui eu tenho o consulta status operacional, que nós já vimos, e temos o gerar XML SAT, tá? Agora vamos retornar nesse método aqui, ó, que é aquele método que nós vamos concluir o encerramento da venda, né? E no concluir o encerramento da venda, ele vai chamar o gerar XML SAT, tá? Vou fechar todos esses outros métodos aqui. E pronto, vou deixar só ele aqui, ó. Então esse gerar XML SAT está sendo chamado aqui, ó, tá? Depois que eu já chamei a janela do encerramento da venda, já escolhi todos os meios de pagamento, já fiz tudo isso, pressionei encerrar lá, tá? Foi tudo feito lá na janela de encerramento da venda, não tem saldo restante, nada. Ele chama o concluir encerramento venda, tá? Quando ele chama o concluir encerramento venda, ele grava a venda de cabeçalho, né? E junto vai a venda de detalhe aí também. Daí ele chama o método gerar XML SAT e o retorno aqui é um XML de envio, tá? Este XML de envio aqui é o que vai para o equipamento SAT, ok? É através desse XML de envio que o equipamento SAT, com o certificado digital do contribuinte, vai enviar os dados lá para a Cefaz, tá? Daí o retorno da Cefaz vai para o equipamento SAT e o equipamento SAT retorna para a aplicação um outro XML com os dados de retorno, se deu certo, se não deu, né? E daí, com base nesse retorno que vem do equipamento SAT, é que nós conseguimos emitir o extrato do SAT com o QR Code e tudo mais, tá bom? Legal, então vamos lá. Gerar XML SAT. Vou pressionar F12 e a gente vem para cá. Então veja só. Eu estou instanciando aqui uma nova inf.nfe. Quando eu faço isso daqui, ó, que instancio uma nova inf.nfe, vou pressionar F12. Eu estou dentro, né, do inf.nfe do Zeus aqui, ó. nfe.classes.informações.inf.nfe, tá? Então vamos lá. Estou aqui, ó. nfe.classes.informações.inf.nfe. Aqui, ó. Ok? É aqui. Quando você analisar os manuais da NFE e do SAT, você vai ver lá que, assim como a NFE tem uma tag IDE, o SAT também tem. Assim como a NFE tem uma tag emit, o SAT também tem. Assim como a NFE tem uma tag dest, o SAT também tem, tá? Eu deixei aqui nas pastas, essa pastinha compara XML, onde eu tenho aqui, ó, um SAT gerado pelo ACBR, tá? Esse é um XML gerado para o SAT e tenho um XML gerado pelo Zeus para a NFC, ok? Esse aqui é um XML gerado pelo ACBR para ser enviado para o SAT e esse aqui é um XML gerado pelo Zeus para ser enviado lá para a Cefaz em relação ao NFC, ok? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, a tag principal do SAT é CFE. A tag principal da NFC é NFE. A NFC é uma NFE, tá? Daí a NFC, ela tem uma tag chamada inf.nfe, que é a informação da NFE, né? E ela traz aí a versão dela, 3.10, tá? Já o SAT, ele tem a inf.cfe. Olha como é parecido, ó. Inf.nfe, inf.cfe. Tá? Parece que alguém copiou um do outro aí, né? Tem que ver quem foi feito primeiro. Foi o SAT ou foi a NFC? Porque um projeto copiou a estrutura do outro e adaptou, tá? NFC tem a tag IDE. SAT também. NFC tem a tag emit. O SAT também. Na tag emit, a NFE tem CNPJ, X nome. O SAT
CNPJ. Não estou vendo X nome aqui, mas tem CNPJ, né? Tem a tag IE no emit. Emit aqui também tem a tag IE, tá? NFCE tem a tag DEST. O SAT também tem. Legal? NFCE tem a tag DET, que é a tag de detalhe. O SAT também. Na tag DET tem a tag PROD. O SAT também. Então você vai vendo aqui, comparando esse XML, né? Esse XML que eu estou comparando uma coisa grosseira, né? A comparação ideal é a de um manual com o outro, tá? Manual da NFE, manual do SAT, ok? Então você vai ver que vai ser muito fácil, né, implementar uma biblioteca para o controle do SAT com base nos Zeus aqui, ó, tá? Aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Ou você cria uma biblioteca única apenas para o SAT, com base nisso daqui, ou você altera o Zeus para ele trabalhar também com o SAT, né? Provavelmente a melhor opção é você criar uma outra biblioteca com base nessa daqui, tá bom? Mas aí você vai analisar direito para chegar à conclusão de como você vai fazer, tá? Perfeito. Sabendo disso agora, né? Agora que você tá aí, tem uma visão melhor de como funciona. Vamos ver como é que a gente fez aqui, né? Então tá, eu instanciei uma INF-NFE, né? Coloquei lá a versão, ó, IDE, emitente, transportadora, tá? Pagamento, detalhe. Tudo isso daqui são métodos que estão aqui embaixo. Get identificação, tá aqui a identificação. Get emitente, tá aqui os dados do emitente. Get destinatário, tá aqui os dados do destinatário. Endereço do destinatário, detalhe, tá? Produto, está aqui os dados do produto, ele está pegando aí da venda atual. Imposto, está aqui os dados de imposto, ó, tá? CSOSN, total está aqui. Transporte está aqui, pagamento está aqui, né? Legal, tudo isso eu estou fazendo com a estrutura dos EUs, mas eu não alterei os EUs, ok? Não alterei. Tá? Eu não fiz nenhuma alteração aqui nos EUs, ó, tá? Perfeito. Então, qual é o milagre para eu estar conseguindo emitir o extrato do SAT? Vamos ver agora. O milagre é a gente retornar lá naquele método que chamou esse aqui, tá? Vamos fechar isso daqui. Pronto. Então, gerar XML SAT. Vamos voltar no método que chamou ele. Aqui, ó. Gerei o XML SAT. Ele retornou para mim aqui um XML de envio, tá? Só que esse XML de envio aqui, nesse momento aqui, ó, ele é um XML de NFCE. Perfeito? É como se ele fosse esse XML aqui, ó, tá? NFCE. Se eu mandar isso daqui para o equipamento SAT, vai dar um erro. Perfeito? O que eu fiz aqui então, ó? Eu pedi para ele enviar os dados da venda, passando o número da sessão, o código de ativação e esse XML de envio aqui. Legal? Perfeito, peraí. Vamos voltar de novo aqui no Gera XML SAT. Será que esse XML de envio nesse momento realmente é o da NFCE? Vamos voltar lá de novo para a gente ver. Aqui, ó. Depois que eu pego todas as informações, tá? Que eu tenho aqui agora uma NFE, eu salvo esse arquivo de NFE no disco. E agora, olha só, eu converto de NFCE para SAT, tá? E eu faço isso nessa classe SAT-miau. Esse miau aqui significa isso mesmo que está pensando, é o miado de um gato, tá? SAT-miau é para dizer que é um gato mesmo, tá? Isso aqui não vai ficar na aplicação não, certo? O que eu fiz aqui nesse SAT-miau? Ora, eu substituí tudo que é relacionado a NFE para CFE, né? Então, onde tinha NFE, eu passei para CFE. Onde tinha INF-NFE, passei para INF-CFE. Onde tinha versão, passei para a versão dados ente. Onde tinha 3.10, passei para 0.06. E assim por diante, ó, tá?
Então, em poucas linhas aqui, né, eu consegui transformar um XML de NFC num XML do SAT. Tá? Evidentemente, isso aqui foi feito só para você ter uma noção bem clara de que os projetos são muito parecidos. Tá? Você não vai deixar essa classe SAT Miau no teu projeto. Né? Você vai sim, com base nessas classes aqui, criar uma biblioteca única para o SAT. Tá? É isso. Ou vai alterar essa biblioteca aqui para ela funcionar para os dois. Tá bom? Como nós já mencionamos aqui algumas vezes. Então tá, voltando aqui, ó. Nesse momento aqui, eu converto o cara para um XML do SAT, tá? Daí eu carrego o XML aqui, ó, e retorno esse XML que eu carreguei. Agora quando eu voltar para cá, nesse momento aqui, esse XML de envio é um XML NFC ou SAT? É um XML do SAT, né? Por quê? Por causa daquele gato que eu implementei ali, tá? Perfeito, agora eu tenho um XML do SAT aqui, o que eu faço? Eu envio os dados para venda, que está lá no comunicação SAT, ó, tá? Vamos lá. Enviar dados para venda, não tem nada implementado porque ele vai fazer isso através de uma DLL. Perfeito. Retorno aqui. O retorno disso aí, ele vai guardar aqui e vai converter para string. Tá aqui o retorno SAT aqui, ó. O que eu faço com esse retorno SAT? Eu vou salvar essa string num arquivo. Isso apenas para consultas pelo desenvolvedor, tá? Você não precisa fazer isso em produção, tá? Então, eu vou salvar aqui como retorno a alguma coisa, é um arquivo TXT, inclusive, tá? Então, vamos lá, ó. Dentro da pasta T2TI, SAT, TXT, tá aqui, ó. Como é que esses dados retornam? Eles retornam assim, ó. Tá? Olha só. Vem de novo separado por pipe, ó, dizendo que foi emitido com sucesso. Isso aqui é o conteúdo do cupom que retornou, né? Da resposta que veio lá da Cefaz. Legal? Todos eles vêm assim, ó. Tá? Vem o código da sessão, uma mensagem de retorno, né? Um código de retorno, a mensagem de retorno e aqui o conteúdo da nota. E o que é que eu faço com esse conteúdo aqui? Vamos voltar. O que é que eu vou fazer com aquele conteúdo? Ó? Eu vou tratar o retorno. Tá? Para tratar esse retorno, eu tenho um método dentro do tratar retorno SAT, tá? Retorno da venda aqui, ó. Vou pressionar F12, né? Veja que eu carreguei esse retorno SAT, ó. Esse cara aqui, tá? Ele está agora carregado aqui nessa string, né? Tá? Retorno SAT, está carregado aqui, ó. Ok? E agora eu vou tratar esse carinha, né? No retorno venda. Vou pressionar F12 para a gente ver o que é que ele faz. Retorno venda, o que é que ele faz aqui, ó? Ele cria um dicionário, né? É um mapa aí, que aqui no C Sharp é através do Dictionary que eu faço isso. Daí eu pego aqui os campos, monto os campos desse dicionário, legal? Eu separo os campos através de um split, tá? E vai ter um campo aqui que eu vou ter que decodificar. É um campo que está em base 64, ok? Que campo é esse? É o campo 6, ó, o arquivo CFE, ok? Se você debugar isso aqui, você vai ver qual é o conteúdo disso aí, né, desse campo, depois que ele é decodificado, tá? Depois que ele é decodificado, nós temos então o extrato do SAT para ser impresso. Legal. Retornando aqui, eu faço então todo esse controle, né? E isso retorna para mim aqui nesse dicionário. Legal? Daí, olha, eu salvo essa informação agora como um XML. Ok? Primeiro eu salvei a informação como um TXT. Agora eu salvo essa informação como um XML. Vamos ver lá como é que ela fica. Ó. Aqui. Tá aqui os meus retornos como XML. Tá aí, ó. Tá? Agora é um XML do SAT que foi emitido, né? Tem até a assinatura. Essa assinatura aqui ela é feita pelo equipamento, tá? Legal. Retornando aqui então,
Salvei isso daí. Se ele foi autorizado, o que é que eu faço? Eu pego lá o arquivo CFE, né, que é a XML de retorno, tá? Escrevo isso daí dentro de XML retorno e eu vou passar esse dado para o ACBR Printer. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui o nome do XML retorno, ok? Chamo o ACBR Printer exe, que está lá na minha pasta, na mesma pasta da aplicação. Passo para ele esses parâmetros, ó, sat, nome XML retorno e os dados que estão em conexão.ini. Conexão.ini, se nós viermos aqui, ó, dentro do T2TI2, C# sat bin debug, eu tenho conexão ini, que tem aqui algumas informações que são passadas para o ACBR Printer, tá? Então, ele vai se basear nesse conexão ini aqui para, né, setar a margem da impressão, ou seja, tem algumas configurações aqui que ele vai levar em conta para realizar a impressão do extrato do SAT, tá? Não só do extrato do SAT, como também do extrato da NFC e tudo mais. Por isso que a gente tem que passar esse parâmetro aqui para ele saber o que é que tem que fazer, tá bom? Naquele link que eu mostrei no início, né, que mostra o ACBR Printer, lá ele explica como é que ele deve ser configurado, tá? Mas, se você passar aquele conexão INI ali, já vai funcionar, tá? E aí tem aqui o exercício, né, para você implementar a impressão com o seu gerador preferido, ok? Observe a implementação dos Zeus para NFC, que é usando o Fast Report, né? Você pode utilizar também. É só mudar lá o relatório do Zeus está bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para você onde é. Impressão, NFC, Fast Report, está aqui ele, ó. NFC.frx. Você vai só alterar esse cara aqui, tá? De acordo com o SAT. Como o projeto é muito parecido um com o outro, rapidinho você vai fazer essa alteração. Mas isso se você quiser utilizar o Fast Reports, né? Caso você queira utilizar outra suíte de sua preferência, então você cria o relatório aí do zero, se baseando nesse aqui também, tá? E aí é só utilizar a suíte de relatório da forma como ela funciona, tá bom? É isso então, né? Com isso nós concluímos aqui a análise do nosso código-fonte, né, do projeto SAT que ficou pronto aí para o treinamento T2TI.